Pessoal, você se lembra de um vídeo que eu fiz sobre o Eduardo Bananinha, quando ele foi para os Estados Unidos e pediu licença do cargo de deputado aqui? E no dia eu defendi que aquilo era método e não somente uma fuga. Realmente se configurou como método. Frustrado por não ter fechado o STF com a ajuda do seu cabo soldado, ele resolveu investir para cima dos ministros do STF. Conforme o cerco foi se apertando aqui para o seu pai, Jair Bolsonaro, o Eduardo Bananinha começa a criar mecanismos lá nos Estados Unidos, se reunindo com deputados republicanos, se reunindo com o secretário de Estado, Marco Rubio, e tendo a anuência do Donald Trump para criar sanções contra o nosso Poder Judiciário, especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Alguns juristas e especialistas aqui no Brasil já têm defendido que ele tem passado dos limites. Além de atacar o Poder Judiciário, de buscar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, ele também tem atacado um outro poder, no caso o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Lindenberg Faria pediu a sua prisão preventiva em função de crime de lesa pátria, traição contra o Brasil. Porque ele está conspirando contra o Brasil com a ajuda de outro país. Isso leva a crer que a intenção maior é tumultuar as eleições do ano que vem. E, caso o Lula venha ganhar, os Estados Unidos não reconhecerem tal feito. Mas o tiro parece que vai sair pela culatra. Porque ele está conseguindo com isso animosidade. Porque o país não suporta, está saindo de uma tentativa de golpe, e agora intervenção externa de um país nos nossos problemas. Então, isso acaba sendo um ponto negativo para o Eduardo Bolsonaro, caso ele tenha alguma pretensão aqui. Dizem que ele já está para voltar para o Brasil, né? Porque a licença dele vence. Mas eu penso que ele voltando, sanções assim em cima dele devem acontecer, e ele pode até ser preso. E a ironia maior de tudo isso é que o STF, aquele que não deixou o Lula tomar posse enquanto ministro da Dilma, aquele onde a Carmen Lúcia tomou a carteirada do general Vilas Boas e não deixou que o Lula tivesse direito a um habeas corpus, aquele que o ministro, acho que Dias Toffoli, não deixou o Lula ir ao velório do próprio irmão. Enfim, o STF está querendo agora que o Lula se posicione, no caso o governo brasileiro se posicione em favor de Alexandre de Moraes e do próprio STF. Assim, quem sai fortalecido com isso é o presidente Lula, que passa a ser o quê? O líder dos três poderes. Não sei o que você pensa disso, mas deixa seu joinha, deixa seu recado no canal, deixa sua mensagem, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.